mundo fala, né? Que a ansiedade vai atrapalhar a intuição. Não tem o que fazer, você precisa se cuidar. Só que ninguém realmente explica o porquê disso. E eu acho que é um diferencial quando a gente entende como exatamente a nossa ansiedade está nos atrapalhando. Não que não seja meio óbvio, mas eu acho que é um processo que ele pode ser mais específico do que isso. Não é só você se sentindo nervoso porque você sentiu que alguma coisa vai acontecer, sabe? Se você acompanha os meus conteúdos, você sabe que uma das bandeiras que eu mais levanto aqui é sobre práticas de autoconhecimento e da compreensão de si mesmo. E eu bato nessa tecla porque muito na nossa vida poderia ser mais fácil se a gente simplesmente conhecesse as nossas particularidades, se permitisse gostar de coisas que a gente gosta, buscar essas coisas mais ativamente, sem precisar criar desculpas ou, sei lá, sabe? Se meter em roubada para conseguir. E no caso da nossa intuição, temos duas coisas em específicas que eu queria comentar. A primeira delas é entender como é que a gente se comunica, quais os tipos de coisas que você se interessa, quais as formas que você gosta de conversar com as suas pessoas. E eu digo isso porque uma das coisas que eu mais noto sobre como os meus guias conversam comigo é que tá muito conectado à minha forma de explicar as coisas. Minha intuição, ela tá muito ligada aos sentimentos, né? Então, algumas coisas não são exatamente racionais. Daí eu apelo para as queridíssimas metáforas. E os meus guias usam muito isso comigo. Sempre uma simbologia aqui e ali para me indicar algo mais a fundo sobre um processo ou uma informação um pouco a mais. E eu sei que vai ter gente que vai falar, isso é normal, né? O universo conversa com a gente de simbolismos. Isso é verdade. A maioria de nós, se a gente se esforçar um pouquinho, a gente vai perceber como a vida está sempre sendo simbólica com os nossos processos, os momentos que a gente está passando. Mas eu acho que se a gente fica só nisso, é muito fácil se limitar e não se compreender a fundo, perdendo nesse processo um monte de informação que podia ser muito útil. Então você compreender sobre seus interesses, o que exatamente te chama a atenção nas coisas, pode fazer com que você fique atento também a como a vida tá te dando sinais, como que às vezes você tá sentindo uma coisa porque você quer muito que ela aconteça ou porque é uma intuição de verdade. Mas essa é a parte boa da coisa, né? A complicada, que é quando a gente entra nessa parte da ansiedade, ela vira um problema, porque às vezes o mínimo sentimento, o mínimo estímulo que a sua intuição traz para você pode sim bater de uma forma que vai te fazer ficar desesperado. E aí muita gente fala que a intuição ela é limpa. Ela é sim, mas as tuas emoções não. E se uma intuição tua te diz que vai acontecer uma coisa que você tem, sei lá, vamos colocar aqui um exemplo. Eu não queria usar a palavra trauma, mas se você tem um trauma de falar em público e aí tua intuição começa a te falar que você vai conseguir um trabalho onde você tá conectado com pessoas e vai ter uma posição de destaque, você pode começar a surtar. Você pode entender aquela intuição como, meu Deus, eu vou passar vergonha. Porque esse é o seu medo, isso é o que você acha. Tua insegurança te faz pensar que quando você fala em público, você passa vergonha. Então, uma intuição, ela pode bater como algo extremamente catastrófico pra gente. Só que quando você se conhece, você consegue separar as coisas. E quando a intuição bater, você não foge dela. Porque vamos supor que você tá com muita vontade de seguir um caminho, de ir para um trabalho que sempre foi o teu trabalho dos sonhos. E a tua intuição, de repente, te manda um alerta. A intenção espiritual aí é para você tomar um pouquinho de cuidado no sentido de dar uns passos para trás, tenta não assinar qualquer contrato só porque você ama muito isso aqui, pensa direitinho, veja seus limites, até onde você pode ir. Só que como você não entende,
aquele estímulo vai bater para você como algo ruim. E aí, ao invés de dar uns passos para trás, você pode acabar se privando. Você pode acabar desistindo de fazer o que você quer porque você acha que aquilo foi um sinal de que você não deveria seguir esse caminho. Porque ao contrário da nossa intuição, o nosso cérebro, ele quer que a gente fique seguro a qualquer custo. E quando você é uma pessoa que tá ali em contato com a sua espiritualidade, com a sua mediunidade, você também precisa se conhecer nesse nível mental e emocional, porque senão isso vai te atrapalhar. A nossa intuição, ela é uma ferramenta que tá aqui para nos ajudar, para facilitar a nossa vida, como, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe do trabalho, da vaga de emprego, dos sonhos. Às vezes, por a gente ficar muito vislumbrado com alguma coisa, é muito fácil a gente se perder, a gente não notar algumas red flags. Isso acontece muito com relacionamento amoroso também. Mas quando você passa a entender que você tem gatilhos com certas coisas e que a tua intuição nem sempre vai estar falando coisas catastróficas para você, é possível ter paciência com os processos, é possível observar as coisas de um lugar muito mais equilibrado. Se um tópico é um gatilho para você e você entende isso, você já pode entrar naquele assunto, se for da sua escolha, sabendo que isso vai te deixar ansioso e que não necessariamente isso precisa ser um problema. Isso é algo para você trabalhar junto do seu sistema nervoso, que precisa se sentir seguro para poder observar as coisas com um pouco mais de clareza. Você vai desenvolvendo técnicas, você pode aprender a como conversar sobre, você pode sentar na beira do seu lago favorito e escrever sobre os seus processos, sabe? Me veio muito a carta da sacerdotisa agora também na cabeça. Porque sacerdotisa, as coisas elas se formam na mente dela, na intuição dela aos poucos, no silêncio. Ela se mantém naquela pose quieta justamente porque ela sabe que as coisas, o culto, ele precisa de um tempo para chegar até aqui. Acho que como a gente vive cada vez mais em eras frenéticas, onde tudo precisa ser muito rápido, onde tem muita coisa em jogo, porque, bem na verdade, estamos todos cansados e precisando lutar para sustentar o mínimo. A intuição é uma coisa que ela pode acabar sendo esquecida e se perdendo. As pessoas que nascem com ela bem desenvolvidas e que têm esses conhecimentos, elas podem aproveitar, mas aquelas que, infelizmente, não têm a sorte de receberem uma orientação, de compreenderem como é importante aprender sobre si mesmo, sobre seus processos mentais, seu passado, seu presente. Quem não tem isso vai acabar ou sofrendo porque a mediunidade vai machucar aquela pessoa, vai engatilhar e assustar, ou nunca, infelizmente, vai conseguir desenvolver um ponto que consiga te ajudar, como é o objetivo. E aqui eu tô falando de intuição, mas isso também serve para aquelas situações onde a gente já passou tanto por alguma coisa que a gente consegue reconhecer padrões, sabe? De novo, é o nosso cérebro tentando nos proteger. Só que nem todo sinal de alerta é um sinal de uma catástrofe, de uma tempestade, sabe? Aprender também sobre o sistema nervoso, como acalmá-lo, é algo extremamente importante para você trabalhar a sua sensibilidade, seja ela emocional ou psíquica. Tem uma frase bem legal que diz que a intuição é a nossa proteção ancestral. E realmente, só que ela se perdeu em algum momento por conta de tudo que vai acontecendo no nosso mundo e como a gente procura constantemente se anestesiar para não sentir esses impactos. Não é que a nossa intuição ela quer o nosso mal, ela quer nos assustar ou nos colocar em um estado de alerta o tempo inteiro. Mas isso pode acontecer. E quando a gente não tá bem preparado, não significa que esse tipo de coisa não é pra você, porque você não é uma pessoa espiritual e que você não entende, que você é burro. Não. É porque ninguém nunca te explicou. Ninguém nunca te ajudou a entender o teu caminho. Nossa espiritualidade, nossa mediunidade são ferramentas, como eu trouxe.
Mas não são simples ferramentas, sabe? É algo que é muito mais profundo do que a gente comenta. Não é algo monopolizado, não é algo que só algumas pessoas possuem. É que, infelizmente, só algumas que têm a facilidade para desenvolver. E aí, de novo, não é uma coisa boa ou ruim. É um processo, faz parte da dualidade da vida. E no final, se conhecer vai sempre te dar vantagem sobre tudo que você experienciar. Tudo que você experienciar. O medo, ele também é importante porque ele vai nos indicar aonde que a gente precisa trabalhar para enxergar as coisas com um pouco mais de clareza. Ele também pode estar ali porque realmente a gente passou por alguma coisa que foi muito assustadora, que foi muito dolorosa, e a gente continua tentando se proteger. Mas quando a gente só deixa aquilo abalar e se nomeia como uma pessoa ansiosa e ponto, a gente abre mão da chance de reverter aquilo. De qualquer forma, eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Eu sempre falo isso. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a se dar esse tempo de observação. Da próxima vez que você sentir a tua intuição batendo aí na porta, falando: ei, menina. É aquele meme do se prepara, viu? Se prepara pra quê, meu filho? Tem ansiedade. Entendeu? Precisa estar tudo explicadinho no contrato, senão eu não consigo compreender. Pois esse contrato é você. É você mesmo. Eu vi uma moça que fez um manual do usuário para si mesma. E eu tô pensando em fazer. E se der certo, eu vou trazer aqui pro canal. Porque eu acho que, inclusive, é algo que, mais uma vez, quando a gente coloca ali no papel, né, dá pra gente ter uma noção bem ampla dos nossos próprios processos e necessidades, que às vezes a gente até esquece, né, no dia a dia, principalmente com pressões diárias e da sociedade. A gente se esquece que, opa, eu sou uma pessoa mais sensível, eu sou uma pessoa que precisa de descanso. Então, eu vou terminar o vídeo aqui, porque a minha parede já chegou num lugar onde eu não alcanço mais e minha coluna tá doendo um pouco. E eu acho que tem vizinhos me escutando e aí eu fico um pouco nervosa. E é isso, meu amor, um beijo e até a próxima. Vocês gostaram da minha setinha? Eu espero que aqui dê pra ouvir bem. Mas eu tô bem pensativa. Se eu fico com ela na mão, acho que eu vou ficar com ela na mão.